Bom, e aí dando sequência, né, após os números apresentados, após esse seu primeiro momento de reflexão, vendo os números, entendendo a sua importância aí como pequeno empreendedor, como pequena empreendedora, como proprietário, proprietária de pequeno negócio no Brasil, no seu estado aí de onde é que você esteja, do seu bairro, da sua cidade, né? E aqui o que a gente vai ver nessa nossa conversa no decorrer dos próximos vídeos que vão ajudar você a tirar da sua cabeça esse mito de que de que planejamento estratégico é coisa de grande empresa e que para o pequeno negócio não dá. Para mim já é uma certeza que se você está vendo esse vídeo nesse momento, né, se você está até agora com a gente aqui, né, nessa nossa fase inicial, buscando entender esses números, já é certo que você entendeu a sua importância, né, e é certo para mim que você busca o crescimento e a prosperidade do seu negócio, né, e seu como empreendedor. Então, o que a gente vai estar vendo daqui para frente, né, que vai nortear essa nossa conversa e que vai auxiliar você a montar o seu planejamento estratégico. No primeiro passo, primeiro módulo, a gente vai ver o processo de planejamento estratégico no contexto das pequenas empresas. Então você vai ver o que contextualiza, né, a questão do planejamento estratégico para a pequena empresa e fazendo esse paralelo com empresas de maior porte. Para você entender da questão do planejamento estratégico, você vai ter que entender a sua empresa, como foi dito lá no início, tem que entender as entrelinhas, as nuances do seu negócio. E aí, no módulo 2, você vai ver entendendo a empresa, diagnóstico inicial, né, onde você vai virar a sua empresa do avesso, aí entender as fortalezas, as fraquezas, né, entender onde que precisa melhorar, quais são os pontos fortes que você consegue explorar mais para conseguir aproveitar melhor as oportunidades, né, que o mercado proporciona e se resguardar das ameaças que esse mesmo mercado proporciona. No módulo 3, negócio, missão e visão estratégica, né, entendendo o seu negócio, qual é a missão do seu negócio, qual é a razão de ser da sua empresa. Você lembra que lá no início a gente comentou que o seu papel como empreendedor, né, o papel social da sua empresa não é meramente gerar lucro. Lucro é consequência de uma necessidade que você está atendendo e que essas pessoas, os seus clientes que estão tendo as necessidades atendidas de maneira ótima, satisfatória, estão lhe remunerando, estão remunerando a sua empresa por essas necessidades bem atendidas. No módulo 4, e aqui a gente já entra na questão de ferramental estratégico, né, para planejar estrategicamente a empresa, análise SWOT, né, lá você vai conhecer a ferramenta, o que significa essa sigla, né, e ela é dividida em duas partes, e a parte 1 é analisando os fatores internos. Aqui é uma vez que você montou o diagnóstico da sua empresa, né, você entendeu as nuances da sua empresa, aqui é onde você vai elencar os pontos fortes e os pontos fracos da sua empresa. No módulo 5 vem a parte 2, que é analisando os fatores externos, e aí você já vai olhar para mercado, para concorrência, né, para alguma questão de lei, para alguma questão de meio ambiente, para olhar para o contexto geral fora do muro da sua empresa, né, e aí entender diante desse ambiente externo o que tem de oportunidade e ameaça. No módulo 6, posicionamento estratégico da empresa, né, uma vez você entendendo melhor as nuances do seu negócio, tendo feito o diagnóstico inicial, entendeu suas fortalezas e fraquezas, olhou para o mercado externo, para o ambiente externo, entendeu as oportunidades e ameaças, qual o posicionamento que você vai tomar como empresa para conseguir avançar na jornada pelo crescimento, desenvolvimento e prosperidade do seu negócio. No módulo 7, definindo os objetivos estratégicos no contexto da pequena empresa, que é a questão agora de definir aonde você quer chegar, qual é o objetivo, né, qual é o tamanho que você quer estar, qual é o mercado que você vai estar querendo atender. Módulo 8, fazendo acontecer. No fazendo acontecer aqui é o plano de ação, vai ser onde a gente vai estar disponibilizando que a gente prometeu lá no início, de forma simples, enxuta, você vai conseguir
né? Com apenas alguns formulários você montar um plano, conseguir montar cronograma, conseguir colocar o valor lá que você vai precisar, ou não, para fazer com que seus objetivos sejam atingidos. E na etapa final, organização e estrutura. Uma vez que você entendeu sua empresa, você montou seu planejamento estratégico, talvez seja o momento de, depois de tudo isso, repensar a estrutura do seu negócio, né? Ou pensar a estrutura do seu negócio quando você conseguir a cada etapa atingindo seus objetivos e fortalecendo a estrutura do seu negócio. Mas antes a gente vai ver mais uma frase aqui do nosso general Sun Tzu, O Arte da Guerra, né? Como eu falei no início, é um livro que é muito utilizado até hoje por empreendedores de diversos tamanhos, de pequenos, de grandes corporações, o pessoal de startup, né? Pessoal de marketing, né? Profissionais da área de marketing. E aí ele traz que a arte da guerra nos ensina a confiar não na possibilidade de o inimigo não vir, mas sim na nossa prontidão para recebê-lo, não na probabilidade de ele não atacar, mas preferivelmente no fato de termos tornado nossa posição inexpugnável, né? Então, o que ele quer dizer com isso? A gente trazendo isso para o ambiente de negócios, que a gente não pode ser meramente reativo, né? A gente tem que conhecer o nosso negócio, tem que conhecer o mercado, e se a nossa concorrência nos atacar, e se o mercado tiver uma virada, como aconteceu na questão da pandemia, você como empreendedor vai estar preparado, sua empresa vai estar sólida e vai conseguir absorver, né, esses baques que o mercado ciclicamente vai dando aí nas empresas. E aí não tem tamanho, de empresas grandes a empresas pequenas, de ciclos em ciclos vem alguma adversidade de mercado que faz com que essas empresas precisem rever muitas vezes sua estrutura, né, rever suas contas e se readequar a um novo cenário. E aí a gente vem para mais uma reflexão, né, e mais uma questão para você refletir um pouco mais e amadurecer um pouco mais a questão da reflexão, que é um exercício de autoconhecimento organizacional, já para dar esse ponto de partida para a questão do diagnóstico, que logo mais a gente vai estar vendo. E aí a gente vai apresentar para você a questão da regra dos 6 Cs, né? E aí primeiro a provocação vem aonde você está hoje, e aí com os 6 Cs, né, você vai conseguir fazer essa análise. É interessante, é importante que você faça, não precisa ser algo extremamente bem elaborado agora, porque o importante nesse momento é você ter essa reflexão e ter esse impulso inicial para estar investigando o seu negócio, entendendo melhor o seu negócio e o mercado no qual ele está inserido. Vamos para frente, no próximo vídeo a gente entra com os 6 Cs para não estender muito esse vídeo, então vamos que vamos.